Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre sistemas operacionais. Quando a gente liga o computador, aparece lá um monte daqueles nomezinhos numa tela preta. Aquilo ali é o computador executando algumas instruções, ou como está dizendo aqui, algumas instruções de controle e supervisão. Como assim, professor, instrução de controle? Ele vai carregar o HD, ele vai carregar o gravador de DVD, ele vai verificar se a placa-mãe está funcionando, as memórias também. Tudo isso em questão de segundos. Depois, o computador procura por um sistema operacional. Esse sistema operacional, basicamente, ele fica gravado no seu HD. Então, ele vai vasculhar no HD, depois vai para um pendrive, para um CD, mas ele vai procurar um sistema operacional, porque senão ele não funciona. Aí vem a pergunta, e o que é um sistema operacional? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Basicamente, o sistema operacional é um software. Lembra que eu falei para vocês o que é um software? É um programa. E para que serve esse programa? Um programa que atua como um intermediário entre o usuário, que é você, é quem está usando o computador, e o hardware do computador. Como assim um hardware, professor? Você sabe como é que um gravador de DVD funciona? Não, e nem precisa saber. Você sabe como é que um pendrive funciona, como é que o arquivo é passado para o pendrive, como é que funciona aquele circuito que tem dentro do pendrive? Não, e nem precisa saber. Tudo isso quem faz é o sistema operacional, por isso que diz, ó, ele atua como intermediário entre o usuário e o hardware. Então aqui, ó, tá meu gravador de CD, e eu quero utilizar, aqui sou eu, usuário, vou chamar de eu mesmo, eu não vou direto aqui, ó, para o gravador de CD não, certo? Aqui no meio aparece o sistema operacional. Então você, mesmo quando você mexe ali nos íconezinhos, você não está mexendo direto no gravador de CD. Você mexe no sistema operacional e ele faz isso por você. Então, ele é o intermediário que fala aí na definição. Sem o sistema operacional, o computador vira um monte de componente eletrônico sem muita utilidade, aqueles componentes que a gente viu na aula de hardware. Certo? Vira um monte de peça. Você olha para as peças do computador, ele não serve para nada. Por quê? Porque eu, como usuário, eu não sei mexer no gravador. Então fica lá o gravador, fica lá o pendrive, eu não sei mexer naquilo. Se não tiver o sistema operacional para me ajudar, é tudo perdido. É um programa responsável por controlar o computador. Olha aqui, ó, mais uma definição de sistema operacional. Ele controla o computador para mim. Ele controla tudo que tem no computador e eu não preciso saber como usar aquelas peças. Faz com que o computador execute as ordens do usuário. Olha aí, de novo, o computador apenas vai executar o que eu mandar ele fazer. Ah, computador, grava um CD para mim. Ah, computador, tire uma foto para mim. Ah, computador, grava esse vídeo para mim. Ah, computador, execute essa música para mim que eu quero escutar. Então, o computador só executa as ordens que você vai dando. O sistema operacional nunca faz nada sozinho, certo? Não existe ainda inteligência artificial a nível de computador para o usuário. Então, você precisa mandar ele fazer alguma coisa. Ou você tem programas que também mandam no sistema operacional, por exemplo, o antivírus. O antivírus faz com que o sistema operacional fique melhor protegido. É ele que manda no sistema operacional. Certo? Nosso sistema operacional não serve para nada sozinho também. Exemplos de sistema operacional. Temos aqui, ó, o Windows, que vai ser o nosso sistema operacional, eu já falei para vocês, inclusive no final da aula a gente vai dar uma pequena palhinha de Windows. O iOS, que é o sistema operacional do iPhone, do Mac, o Mac é o macOS, se não me engano. O Unix, que deu origem ao Linux, que está aqui simbolizado pelo pinguim. O DOS, que foi o primeiro sistema operacional que existiu, está aqui, era em linha de código, e tem muita gente que utiliza ainda o DOS, que é chamado de prompt. Depois a gente vê um pouco sobre isso também. E o Android, né, que é um dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo, porque é ele que está presente na maioria
dos dispositivos móveis, na maioria dos smartphones. Então, são exemplos de sistema operacional para todos esses aqui, ó. Windows, iOS, Unix ou Linux, DOS, Android, ainda tem vários outros. Vale tudo aquilo que eu falei. Esses sistemas operacionais, eles não funcionam sozinhos. Precisa de um usuário, precisa de outro programa estar mandando ele fazer alguma coisa. O histórico, olha aí, pessoal, aquilo que eu falei do DOS. Quando começou essa onda do sistema do personal computer, que é aquele computador para todo mundo, que já falei para vocês, é o computador que foi vendido para cada usuário, não existia isso de figurinha, que a gente vê hoje nos computadores. Era assim, ó, uma tela preta com vários nomezinhos que eu falava para vocês. Isso aqui era o DOS, pessoal. Em 1980, os computadores eram vendidos com esse sistema operacional apenas. O DOS vendeu muitas cópias como sistema operacional padrão para os computadores pessoais desenvolvidos pela IBM. Então, estava aqui o DOS. Com isso, você criava, executava os programas, você era capaz de apagar, de criar arquivos. Tudo isso a partir de linhas de comando chamado de prompt. Está até aqui o prompt para vocês. Em novembro de 85, aí começou a surgir o Windows. Certo? O Windows, se você pesquisar em inglês, vem do inglês janela. Por que janela? Se você olhar, pessoal, olha, cada coisa que abre aqui parece mesmo uma janelinha. Então essa era a primeira versão aqui do Windows, foi em 85. Acho que aqui no Brasil nem chegou a ter essa versão. Poucas pessoas aqui no Brasil utilizaram essa primeira versão do Windows. Em 87 já tem o Windows 2.0. Olha só como se parece com o Windows que a gente tem hoje. E por sinal, o Windows foi padrão para todo tipo de sistema operacional, né? Como assim padrão, professor? Ele mostra essa tela aqui grande com um monte de figurinha que a gente daqui a pouco vai descobrir o nome. Cada figurinha dessa representava um programa, um aplicativo. Você vê que o Android utiliza isso hoje. Você olha, versões do Linux utilizam isso hoje. O iOS utiliza isso hoje. Então tudo isso foi legado do Windows. 90, Windows 3.0. Agosto de 92, o Windows 3.2, e ficava cada vez mais parecido com o próprio nome diz, ó. Windows, olha só quantas janelas eram abertas, certo? Com os aplicativos, com aquilo que você ia utilizar. Agosto de 95 surgiu o Windows 95. Aí sim, eu acho que foi o Windows mais vendido aqui no Brasil. Todo mundo já utilizava, as universidades utilizavam muito esse tipo de Windows. Era bastante parecido com o Windows que a gente tem hoje. Onde eu tenho aqui, ó, uma área de trabalho e vários programas nele. Como eu disse, é o legado do Windows. Praticamente todos os Windows depois disso seguiram esse mesmo estilo. Temos aqui também que era chamado de barra de início ou barra de programas, que é bem parecido também com o que a gente tem hoje. Em junho de 98 veio o Windows 98, outro avanço. Muita gente reclamava que tinha vários defeitos, mas quase todo mundo utilizava. Em fevereiro de 2000, o Windows 2000 também. Passou pouco tempo esse, certo, pessoal? Mas também foi bastante utilizado. Porque logo em seguida veio aí sim um dos mais utilizados também no mundo, que foi o Windows XP. Inclusive tem gente que utiliza até hoje, dependendo do computador. E cada vez que você tem um avanço do sistema operacional, requer um computador mais novo, mais potente para utilizar. Então, tem gente que continuou com um computador velhinho, então deixa o Windows XP utilizando, rodando nele. Depois veio o Vista, que não foi bem assim tão aceito no mundo, apesar de ser um sistema operacional mais robusto, mais rápido, mas durou pouco. Aí veio o Windows 7, que é um dos sistemas operacionais utilizados até hoje. Acho que a Microsoft começou a descontinuar esse Windows a partir deste ano. Então, a partir desse ano, muitos usuários estão sendo obrigados, meio que obrigados a migrar para o Windows 10. Entre o Windows 10 e o Windows 7, como eu já falei aqui, veio o Windows 8, que foi um dos maiores fracassos de venda, um dos maiores fracassos da Microsoft. Por quê?
Era um sistema operacional pesadão. Você precisava... Ele foi muito avançado para a época, porque ficou muito pesado. E um dos grandes erros do Windows 8, assim como o Windows Vista, foi tentar reescrever o Windows 7, certo? O sistema anterior. Então ficava muito pesado, muito lento. Então você pouco viu esse Windows 8, talvez muita gente nem saiba que existiu. E aí chegamos ao avanço, não teve o 9, pulou, o Windows 10, que é o Windows, é a versão mais recente do Windows. Chegou ao mercado em 2014, é o triste e fatídico ano de 2014, daquele 7-1. Com a proposta desse Windows era juntar todos os produtos, era a questão da convergência. O que é convergência, pessoal? É quando você tem um ponto aqui e todo mundo... Opa, passou direto aqui. Todo mundo... Ó, mais um, está indo para esse ponto. Certo? Você está ficando bem claro aqui com um desenho muito horroroso. Mas basicamente isso. Convergência é quando todo mundo vai para um só canto. Todo mundo converge. Por exemplo, quando você vai fazer compras, todo mundo converge para o supermercado. Ou seja, todo mundo vai para o supermercado. Então, a proposta da Microsoft com o Windows 10 era convergir todos os equipamentos em um só. Como assim um só? Porque antigamente a gente usava meio que separado, né? O computador, o celular, tem gente que ainda utiliza o tablet. A proposta da Microsoft era juntar tudo, certo? Em uma só plataforma. Computador normal, que é o desktop, o notebook, o smartphone, tablet, até console de videogame, o Xbox One, já tem se houvesse óculos, realidade aumentada, realidade virtual, tudo isso em um só sistema operacional. Então, se você pegar alguns tablets que rodam o Windows, você vai ver que é exatamente o mesmo sistema que roda no computador, que roda no notebook. A mesma coisa do Android, certo? Só que o Android fica limitado a smartphone e tablet. O Windows não. O Windows ele expandiu um pouco mais. Então você tem aqui de novo a área de trabalho, botão de início e tudo mais. Certo? Então, com isso agora, a gente encerra e vamos dar uma olhadinha no Windows propriamente dito. Certo, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui no Windows. Olha, esse aqui é o Windows. Certo? Isso aqui tudo, eu vou apontando aqui com o mouse para vocês, pessoal, é minha área de trabalho. Tudo isso aqui é chamado de área de trabalho ou desktop. O que quer dizer desktop? Desktop é aquilo que fica em cima da mesa, pessoal. Está em cima da mesa. Então, geralmente aqui eu deixo meus documentos em cima da mesa. É o único lugar que a lixeira, tá aqui a lixeira, pessoal, que a lixeira fica em cima da mesa. Mas é assim mesmo, certo? É uma exceção. Bom, mas é o seguinte. E o que fica nessa área de trabalho? Primeiro fica aqui de fundo o que a gente chama de papel de parede. Certo? Que você pode alterar. Nas próximas aulas a gente vai ver como é que se altera esse papel de parede também. Depois, cada figurinha dessa aqui, pessoal, que eu estou passando, é chamado de ícone. O que são ícones? Eles representam alguma coisa. Representam programas, representam arquivos, representam pastas. Nas próximas aulas a gente vai ver aí o que é programa, arquivo, pasta. Certo, pessoal? Então aqui, por enquanto, são os ícones. A partir dos ícones você pode acessar isso que eu falei. Pode acessar um programa, um arquivo. Então, os ícones são organizados na área de trabalho da forma que você bem quiser. Certo? Essa aqui é a minha organização. Além disso, nós temos aqui a barra de tarefas. Olha aqui a barra de tarefa aqui embaixo, pessoal. Estou passando o mouse para que vocês vejam. A barra de tarefas geralmente ficam os programas que eu estou utilizando. Ou os programas que eu mais utilizo, eu posso fixar aqui também, pessoal. Os programas que eu estou utilizando aqui, o PowerPoint, o Word. Certo? Esse programa que eu estou utilizando para gravar a aula. Então aqui é minha barra de tarefas. Desse lado direito inferior, pessoal, é a área de notificação. Por que a área de notificação? Porque aqui fica o relógio, aqui fica geralmente o teste para você fazer do seu microfone, do seu alto-falante. Aqui fica
um indicativo de que você tem acesso à internet, e ficam outros programas. Não é muito bom ter muitos programas aqui, porque geralmente os programas que ficam aqui são os programas que são carregados quando você inicia o computador. Então, se tem muitos programas aqui na área de notificação, quer dizer que seu computador vai carregar eles primeiro antes de ligar. Então, você pode deixar o seu computador um pouco mais lento. Então, não é bom ter muita coisa aqui na área de notificação. E aqui nós temos o famoso botão iniciar, que leva para o nosso menu, onde estão os programas que ficam instalados no computador. Pessoal, tá aqui, ó, chamado de menu iniciar. Então tem aqui, ó, resumidamente para você, ícones, área de notificação, botão inicial, barra de tarefas e o botão iniciar. Então este aqui é o Windows que a gente vai aprender a mexer. Vamos dar dicas para vocês a partir da próxima aula.